A voz de Renato ecoou pelo corredor enquanto eu atravessava a sala de conferências executivas. A inovação nasce com a juventude, dizia ele de peito aberto e teatral, como se estivesse dando uma palestra para uma plateia cheia de aduladores. Não parei de andar. Já tinha ouvido tudo aquilo antes. Na verdade, ouvi isso no nosso casamento, quando ele elogiou meu marido por escolher bem e depois a mim por manter o buffet dentro do orçamento. Isso foi há 3 anos. 3 anos de jornadas de 14 horas, acessos à empresa nos fins de semana e uma companhia familiar caótica, cheia de improvisos, além de negociações com fornecedores e pura cafeína. E nem era minha família, não mesmo. Eu era apenas a nora, o que, no reino de Renato, significava uma estagiária não remunerada com um guarda-roupa melhor. Quer saber a verdade? O nepotismo não me ajudou, ele me enterrou. Renato gostava da ideia de me manter no nível mais baixo para se sentir o rei nobre, distribuindo oportunidades para forasteiros enquanto controlava sua própria casa. Ele chamava isso de justiça. Eu chamava de humilhação com um 401k. Eu construí todo o pipeline de logística, negociei exclusividade de fornecedores com empresas que não atendiam a Renato há uma década. Transformei um departamento que funcionava apenas em planilhas do Google e torcia para que uma máquina funcionasse, com um crescimento de 22% nos lucros ano a ano. Ninguém aplaudiu. Na verdade, metade deles ainda achava que meu nome era Lisa. A única vez que meu nome apareceu em um memorando interno foi por causa de uma política de viagens, quando cancelei a viagem de um vice-presidente a Napa porque ele tentou incluir uma massagem para casais como despesa da empresa. Esse mesmo vice-presidente uma vez me perguntou se eu era assistente de recepção. Eu gerencio 5 departamentos, Gustavo, mas, claro, vou pegar seu café com leite se isso te ajudar a dormir à noite. Ah, e não podemos esquecer o grande pitch que preparei no último trimestre. 48 páginas de estratégia, 7 meses de reuniões de configuração e um painel personalizado. O cliente enviou a Renato um endereço para uma cesta de presentes. Ele comeu os chocolates e me enviou uma foto borrada do cartão, com um emoji de polegar para cima. Mesmo assim, continuei, porque parte de mim acreditava que talvez o trabalho duro ofuscasse a linhagem, que talvez ser melhor fosse mais importante do que nascer com as conversas certas na mesa de jantar. Idiota, eu sei. Se você já trabalhou em um emprego onde sabe que é a espinha dorsal da empresa, mas ninguém percebe até você desaparecer, entenderá por que comecei a imprimir recibos. Não apenas faturas, mas também recibos, e-mails, contratos, cláusulas de renovação, registros de acesso. Comecei a marcar tudo com a atenção paranoica de uma mulher que viu muitos garotos chamados Shed serem promovidos apenas por se lembrarem de usar sapatos em uma chamada de Zoom. Foi assim que encontrei uma cláusula específica que eu mesma havia escrito no ano fiscal passado, escondida num pacote de renovação de um fornecedor importante. Algumas linhas de flexibilização jurídica que negociei diretamente, garantindo-me status exclusivo de contato para a gestão de fornecedores até o 4º trimestre. Lembro da advogada piscando para mim quando insisti que isso fosse feito. Por quê? Não é comum? Perguntou. Sorri e respondi. Às vezes você só percebe que está sendo apagado quando precisarem da sua letra. E já que você está aqui, antes de mergulharmos nessa confusão, clique em inscrever-se e curta. É a terapia mais barata que você vai encontrar e realmente ajuda a equipe a continuar contando essas histórias. Continuando, então lá estava eu, 3 anos depois, com um pé só, sempre pronta para mudar de direção e ainda torcendo para que Renato dissesse pelo menos uma vez, bom trabalho. O que consegui em vez disso foi uma reunião geral com uns canapés servidos e um estagiário sorridente chamado Caio. Mas chegaremos lá. Primeiro, deixe-me falar sobre o almoço de golfe, porque foi ali que o estopim acendeu. Renato estava empolgado naquela semana. Assoviava uma música desafinada do Sinatra e circulava pelo escritório como um Papai Noel em crise de meia-idade. Meu marido, Deus o abençoe, comentou durante o jantar que meu pai havia se encontrado com seu velho amigo de golfe, Marcelo, e o filho dele, recém-formado em marketing, que poderia estagiar. Estagiar? Perguntei.
Papai disse que ele parece esperto, pode ter potencial. Legal, disse eu, cortando meu bife como se tivesse sido ofendida pessoalmente. Uma semana depois, Caio apareceu. Dentes muito brancos, aperto de mão firme, sapatos sociais como se tivessem sido retirados de um manequim. Todos se curvaram, dando-lhe as boas-vindas. Renato o acompanhou pessoalmente em um tour. Eu já estava lá há 3 anos e ainda não tinha vaga para estacionar. A mesa do Caio era muito abaixo da minha. Ele tinha 2 monitores e assento na janela. Eu ainda trabalhava no laptop que havia comprado. No terceiro dia, ele me perguntou como acessar o drive do projeto. Vou te pedir para embarcar, disse eu, sorrindo. E só um aviso, você vai querer ler as cláusulas de exclusividade do fornecedor, especialmente a da Eixo Norte. É mais complicado do que parece. Ele piscou. Eixo Norte. Bati na têmpora. A gerência de fornecedores fica aqui em cima. O que não disse, você nunca vai descobrir, a menos que saiba onde enterrei os ossos. E eu estava só começando. 2 semanas após a descida milagrosa de Caio do Olimpo para o nosso purgatório de plano aberto, o burburinho começou. Como todas as ideias perigosas, começou com uns sussurros na sala de cópias e uma resposta acidental, vinda do assistente do CFO. Uma nova iniciativa, grande, capaz de dobrar nossa receita. Algo ligado à otimização da logística para clientes de alto volume usando um sistema proprietário. Na verdade, eu vinha esboçando isso no meu tempo livre há meses, sabe? Entre consertar faturas, apagar incêndios em fornecedores e descobrir que alguém chamado Tiago tentou pagar um jantar de $400 como integração de equipe. Mas isso era diferente. Não era apenas mais um ajuste trimestral ou reorganização orçamentária. Este era o projeto. Aquele que você pode grampear no currículo e deixar que ele grite por você em negrito. Eu o criei. Naturalmente, vinha preparando o terreno para essa fera desde antes que Caio soubesse como enviar um convite de calendário. Minha equipe já havia prototipado um módulo de logística que reduziu os prazos de entrega em 18%. Estávamos prontos. Na verdade, éramos o único departamento realmente abaixo do orçamento. Então, uma noite, enquanto esquentava sobras no micro-ondas e tentava decidir se contar isso como autocuidado, meu marido entrou sorrindo como se tivesse acabado de resolver a paz no Oriente Médio. Papé está falando daquela expansão da logística, disse ele, enfiando lasanha na boca. Ele está impressionado. Disse que você basicamente construiu toda a fundação. Disse que te daria... Não respondi. Apenas tomei um gole de vinho e sorri como uma mulher que já ouviu essa história de ninar e sabe como termina. Spoiler. A princesa não fica com o castelo. Ela é preterida pelo escudeiro que consertou o portão da ponte levadiça e chamou isso de inovação. Não fique com esse olhar, disse meu marido. Ele fala sério. Claro, murmurei. Logo depois que ele parou de chamar meu departamento de a pequena locomotiva que conseguia, e ainda assim não conseguia evitar. Em algum lugar no sótão da minha mente, uma esperança piscou como uma vela boba. E se desta vez valesse a pena? E se todas as noites que trabalhei até tarde na autópsia de planilhas e fingi na frente dos clientes enquanto pesquisava no Google como consertar arquivos zip corrompidos, finalmente dessem resultado? Na manhã seguinte, cheguei cedo, venci o zelador e limpei minha caixa de entrada como se fosse o dia do julgamento. Encaminhei relatórios para Renato com gráficos limpos e tópicos organizados. Tudo perfeito, sem enrolação. A resposta dele foi: polegar para cima. Disse a mim mesma que estava tudo bem, até vê-lo mais tarde naquele café do outro lado da rua, compartilhando um sanduíche de salmão com Marcelo, do golfe, e Caio, sorrindo como se tivesse acabado de levar uma faca de bagel. Eles não me viram. Observei da calçada, café gelado suando na mão, fingindo que não estava planejando 3 estratégias de fuga, e uma quarta, em que simplesmente fingiria uma convulsão e escaparia pelas placas do teto. Caio assentia com a cabeça enquanto Renato gesticulava explicando algum plano visionário. Meu plano, sem dúvida. Enquanto Caio concordava como se nem pesquisasse mais no Google o que era um SLA de fornecedor. De volta ao escritório, Caio tinha um bilhete no monitor.
Ligue para o cara da Eixo Norte e pergunte ao Klaus. Fiquei olhando por 10 segundos antes de ir ao banheiro e gritar baixinho em um papel toalha. Mesmo assim, ninguém havia dito nada oficialmente, então continuei. Continuei adiando o cronograma, agendei reuniões de equipe, elaborei um novo modelo de engajamento de fornecedores e chamei de fase 1, de via rápida. Até salvei uma cópia em pasta particular, rotulada, caso desse errado. Naquela noite, Renato enviou um e-mail para toda a empresa. Assunto: expansão empolgante à vista. O texto era uma salada de palavras corporativas, sinergias, engajamento do cliente, otimização, parcerias estratégicas. Mas eu li nas entrelinhas. Havia um grande projeto chegando e todos sabiam que eu havia construído a sua estrutura. Minha equipe começou a vibrar, me dando tapinhas nas costas, dizendo coisas como: "Este é o seu bebê e mal posso esperar para ver você no comando." Sorri, assisti, ri junto, mas aquela vela no sótão tremeluciu. Já tinha visto Renato jogar esse jogo antes e muitos estagiários com sorrisos simpáticos e pais famosos receberam impérios que não construíram. Mesmo assim, ainda não tinha denunciado. Precisava ver se ele realmente faria isso. Spoiler. Ele fez. E com confete. Trouxeram quase todos. Foi assim que eu percebi que a situação era ruim. Renato só recorria ao buffet quando queria suavizar um golpe ou adoçar uma traição. Da última vez que havia doces na sala de conferências, metade da equipe de controle de qualidade havia sido absorvida pelo marketing, e o gerente deles descobriu por meio de um convite no calendário. Então, quando entrei e vi as bandejas brilhantes de carboidratos e espetinhos de frutas, quase virei as costas. Mas não o fiz, porque estava na primeira fila para assistir a qualquer apresentação que estivesse prestes a acontecer, e algo me dizia que seria um clássico. Todos nós, chefes de departamento, líderes de projeto, estagiários, sim, no plural, entramos, porque, aparentemente, Sangue Novo era o novo KPI. Sentei-me no meu lugar de sempre, do lado esquerdo, meio da mesa, nem muito perto, nem muito longe. Invisibilidade estratégica aprimorada ao longo de 3 anos. Renato sempre entrava como um personagem de sitcom, entrando depois das risadas. Só que desta vez ele estava com Caio. Caio, de blazer ainda com a etiqueta da marca na manga, carregava um laptop como se fosse mordê-lo. Percebi o nervosismo em sua perna esquerda, o excesso de colônia e a forma como pronunciava as palavras enquanto Renato iniciava seu monólogo de abertura. "Equipe!" começou Renato com aquela sinceridade condescendente que reservava para estagiários e para mim. "Estamos embarcando em uma nova e empolgante fase de crescimento." Eu já odiava aquilo. Ele clicou em um botão. O primeiro slide apareceu. Projeto Alvorada, um futuro estratégico. Estava em quadrinhos. Olhei para ele e pisquei. Certamente era uma brincadeira. "Estamos observando tendências, analisando métricas", disse ele, ignorando completamente o relatório analítico de 5 meses que eu havia compilado e que ele havia aprovado. "Percebemos que precisamos abordar esta iniciativa com novos olhos." Ele fez uma pausa dramática. "E é por isso que estou empolgado em anunciar que Caio liderará o projeto Alvorada como nosso líder interino de inovação estratégica." Silêncio. Sabe aquele tipo de silêncio que nem parece silêncio? Um vácuo, um vazio que suga o ruído e devora a lógica? Um buraco na sala onde o bom senso de todo mundo parece desaparecer. Poucas pessoas se mexeram, incomodadas. Um cara tossiu, mas soou como um "o quê?", que logo se transformou em pigarro. Até o duto de ar parecia confuso. Renato sorriu radiante. Caio se levantou sem jeito. Realmente honrado. Mal posso esperar para aprender, quero dizer, liderar." Sorri e bati palmas. Apenas 3 palmas discretas e educadas, como uma professora aplaudindo um aluno da 3ª série por não lamber a cola. Todos os outros me seguiram.
sem saber se comemoravam ou se verificavam se havia câmeras escondidas. Não disse uma palavra. Renato nem olhou para mim. Meu nome não foi mencionado. Nem um aceno de cortesia, nem um mínimo reconhecimento de que eu havia construído todos os alicerces desse projeto, escrito as estruturas dos fornecedores, organizado os planos de transição dos clientes e otimizado todo o back-end. Não. Tudo o que importava agora era Caio, estagiário com perfil no LinkedIn que listava jogador de equipe como habilidade, e tinha uma citação do Lobo de Wall Street na seção sobre. Depois da reunião, não saí furiosa, não chorei no banheiro. Simplesmente me deixei levar. Voltei à minha mesa, abri a caixa de entrada, marquei algumas mensagens e fui até o almoxarifado pegar um novo caderno, porque se o jogo estava mudando, eu precisava de um manual. Caio me encontrou 2 horas depois, nervoso, suado, segurando uma cópia impressa de um contrato de fornecedor que eu havia redigido há 6 meses. Ei, Alicia, disse ele, batendo no papel. Você tem o documento original para isso, a exclusividade da Eixo Norte? Não entendi muito bem a linguagem da renovação. Olhei para ele por um longo instante, tempo suficiente para que começasse a se contorcer. Então sorri, como alguém que olha para o vazio e finalmente enxerga formas. Isso não é mais meu trabalho, disse, e fui embora, porque não era, não por muito tempo. O escritório do Renato sempre cheirava a dinheiro velho e decisões ruins. Mesa de mogno, cadeira de couro que provavelmente custou mais do que meu primeiro carro. Uma foto emoldurada dele apertando a mão de um executivo suado que certa vez tentou me vender uma assinatura de café multinível. O homem tinha bom gosto, se você considerar o estilo de design da advogada de divórcio Silvia Caruso. Bati na porta uma vez e entrei sem esperar. Ele estava ao telefone, fingindo estar ocupado, folheando uma pasta de impressões como se elas significassem algo. Fiquei ali, sorrindo, segurando o envelope. Ele acenou com um dedo, ainda falando. Sim, voltamos à doca de integração. Vamos conversar na semana que vem? Caio será o quarterback na transferência de fornecedores. Uma nova perspectiva. Adorei. O quarterback Jorge. Ele desligou e finalmente olhou para mim, a máscara se transformando em sua versão de carinho paternal. Alicia, grande dia, hein? Tempos emocionantes. Espero que você esteja pronta para apoiar o Caio enquanto avançamos. Apoiar Caio como se eu fosse sua doula emocional não remunerada? Como se eu ainda não tivesse construído aquilo que ele estava prestes a derrubar contra a parede? Sorri. Só queria agradecer, disse calmamente, como um pepino no congelador. Ele piscou. Pela oportunidade, pela experiência, por me mostrar exatamente onde eu posso? Coloquei o envelope delicadamente sobre a mesa, à sua frente. Branco, limpo, impecável, sem drama. Seu rosto se contraiu, os olhos se estreitaram, os lábios abriram como se ele não conseguisse processar que alguém ousara rejeitá-lo. Ele abriu a aba e retirou a única folha de papel com apenas uma frase. Eu, Alicia Prado, renuncio com efeito a partir de 2 semanas. Seu rosto abriu, fechou e abriu de novo, como um peixe descobrindo medo existencial. Você tá brincando, né? Não, disse eu, no mesmo tom educado que uso para explicar aos estagiários como funcionam as pastas do Outlook. Vou encerrar de forma limpa, sem ressentimentos. Ele se encostou, parecendo subitamente menor naquele trono enorme. É por causa do projeto? Inclinei a cabeça. Você tomou sua decisão. Eu tô tomando a minha. Ele piscou novamente. Vamos lá, Alicia, vamos ser adultos. Você tá levando isso pro lado pessoal. Você tornou pessoal no segundo em que decidiu que eu não era mais útil e visível. Ele não tinha argumentos. Apenas olhou para o papel como se fosse começar a dançar e ensinar a consertá-lo. Virei-me para sair. Parei na porta. Vou transferir o acesso aos arquivos necessários.
Alguns podem levar tempo. Autorização legal e tudo. Ele semicerrava os olhos. Autorização legal? Sorri ainda mais. Alguns dos nossos contratos são delicados. Você vai querer se envolver com o jurídico, especialmente nas renovações de exclusividade. Saí antes que ele pudesse perguntar o que eu queria dizer, antes que pudesse ver a cópia oculta que acabei de enviar do meu celular para o departamento jurídico da Parceiros Comunicação Norte, com o assunto conforme cláusula 9C, aviso de desligamento do vínculo contratual. Voltei para minha mesa, lentamente, com as malas prontas. Nenhum grande anúncio, nenhum e-mail de despedida. Apenas um encerramento silencioso e metódico. Cada pasta arquivada, cada nota de transferência cuidadosamente redigida, cada arquivo salvo no diretório correto, exceto alguns deixados em branco intencionalmente. Espaços reservados com nome. Tipo o cronograma final do 4º trimestre, só para ver quem notaria. Às 15 horas, a notícia já tinha vazado. Às 17 horas, cochichos na sala de descanso. Às 18 horas, Caio tentou acessar o painel do fornecedor e recebeu um pop-up de acesso restrito. Naquela noite, enquanto comíamos comida para a viagem, meu marido disse: "Então você realmente pediu demissão." Concordei. É. Ele mastigou devagar. Nossa, meu pai vai surtar. Ele já surtou. Você tá bem? Pensei nisso. Passei 3 anos me transformando em algo irreconhecível, esperando que alguém validasse o meu valor. Fui quieta, educada, estratégica, o bom soldado. E agora? Agora me sentia livre. Acho que sou, disse eu. Na manhã seguinte, encomendei cartões de visita para minha LLC e enviei outro e-mail para mim mesma. Assunto: caso eles venham rastejando. Anexo: pasta alavancagem do fornecedor. Leia primeiro, por precaução. 2 semanas. Esse foi o tempo que levou para as engrenagens começarem a ranger. Não houve queda dramática, nem explosão final. Apenas o rangido lento e doloroso da máquina, percebendo que um dos seus parafusos mais essenciais havia desaparecido. Tudo começou com uma mensagem no Slack. Não para mim, claro, eu não estava mais lá, mas um antigo colega me encaminhou a captura de tela. Alguém tem o contato da Eixo Norte? Estamos batendo num muro na área de compras. Esse muro fui eu. Veja bem, quando negociei o acordo da Eixo Norte, insisti em um único ponto de contato para todos os componentes. Não apenas por gostar de controle, sejamos honestos, gosto mesmo, mas porque sabia que a vice-presidente de operações deles, Karina, odiava a comunicação fragmentada. Uma voz, um fio condutor, esse era o acordo. E na cláusula 7.2, enterrada entre jargão de indenização e linguagem jurídica complexa, estava claro: ligação autorizada. A transferência da função de ligação para A Prado exige aviso prévio de 30 dias e aprovação por escrito da Eixo Norte Legal. Quem não recebeu esse memorando? Caio. O pedido foi adiado. Nenhuma peça enviada, nenhuma atualização, apenas um profissional simpático conforme os termos do contrato. Não podemos processar solicitações de pessoal não autorizado da assistente da Karina. Pânico. Caio aparentemente começou a ligar para todo mundo que encontrou no LinkedIn com vendedor no cargo. Ninguém respondeu. Na semana seguinte, outro fornecedor, a Dinâmica Fulcro, sinalizou uma cláusula de entrega. Acontece que o contrato deles incluía uma isenção de multa por atraso que só se aplicava enquanto eu supervisionava a implementação. Sem mim, as taxas voltaram com força total. De repente, os números pararam de fazer sentido. Os orçamentos dispararam e os prazos diminuíram. O projeto mágico com os sonhos das areias cômicas começou a sangrar dinheiro antes mesmo de ser lançado. Não me vangloriei, não em voz alta. Mas quando recebi uma mensagem no LinkedIn da minha antiga assistente dizendo: "Você leva o castelo de cartas inteiro com você ou só o andar de cima?", permiti-me um gole presunçoso do caro latte de aveia.
curiosidade imparcial. Foi assim que me senti assistindo a um reality show em que você já sabe quem vai trair quem, você simplesmente não sabe quando ou de que forma. Então veio a ligação. Não para mim de novo, mas alguém vazou a transcrição do Zoom, um check-in do fornecedor, coisas comuns. Só o Caio estava liderando a chamada. E o representante do cliente perguntou sobre a transferência de licenças para a arquitetura de propriedade intelectual na fase 2. Caio, Deus o abençoe, disse: acho que não gostamos mesmo disso. Está nos arquivos que a Alicia tinha, mas podemos descobrir depois. O silêncio foi intenso. Então o vendedor respondeu calmamente: então você está dizendo que a propriedade intelectual sobre a qual vocês estão construindo não foi totalmente transferida? Caio riu. Bem, quer dizer, está tudo no sistema, eu acho. Mais uma batida e alguém encerrou a ligação. Esse foi o ponto de virada. O momento em que a ilusão restante se desfez, quando todos perceberam que Caio não era apenas subqualificado, mas excessivamente confiante e perigosamente desinformado. Meu telefone vibrou mais tarde naquele dia, número desconhecido. Não atendi. Então vibrou novamente, mesmo número. Deixei cair na caixa postal. Mais tarde eu ouvi. Era uma das PMs júniores, sussurrando como se estivesse em um confessionário. Ei, só queria dizer que tá uma bagunça por aqui. Eu sei que você se foi, mas... Meu Deus, Alicia, eles estão se desfazendo. O Renato tá culpando os fornecedores. O Caio tá culpando o jurídico tá culpando o setor de compras. É como uma dança das cadeiras pegando fogo. Achei que você gostaria de saber. Sorri. Não um sorriso largo, apenas o suficiente para sentir nas maçãs do rosto. Fechei a caixa postal e abri um documento chamado Orçamento de Consultoria V3. Ajustei a taxa, recostei-me na cadeira e observei a fumaça metafórica subir de uma empresa que nunca pensou que eu importasse até eu não estar mais lá para limpar o negócio deles. Renato nunca me ligou. Nem quando minha mãe estava no hospital, nem quando minha equipe virou à noite para salvar um contrato milionário que ele quase faliu, nem mesmo quando eu me casei com o filho dele, seu único filho, e me tornei a nora que ele usava como arma nas reuniões do conselho, como uma esposa troféu passivo-agressiva com acesso a planilhas. Então, quando o nome dele apareceu na minha tela numa tarde tranquila de terça-feira, não atendi. Deixei tocar enquanto servia uma xícara de chá. Não chá com café, porque é o que se bebe quando não se vive mais em luta ou fuga. Tocou novamente 20 minutos depois, e mais uma vez. Na quarta tentativa, atendi com o mesmo tom que uso para representantes de vendas oferecendo uma ferramenta de migração de CRM única na vida. Oi, Renato. A voz dele era açúcar mergulhado em óleo de motor. Como vai? Deixei o silêncio fazer o trabalho pesado. Ele pigarreou. Eu queria entrar em contato, só queria dar uma olhada e ver como as coisas estão indo. Olhei ao redor do espaço de coworking que aluguei na semana passada. Janelas claras, silêncio, cheiro de eucalipto e tinta de impressora. Eu sabia que o Eixo Norte tinha pago a base com 6 meses de antecedência, como parte de um acordo estratégico com o fornecedor. Não que eu estivesse me gabando ainda. Estou bem, eu disse, sorrindo levemente para a parede de vidro que me separava de uma equipe de design trabalhando em um logotipo com um ganso e um raio. Isso é ótimo, muito ótimo. Escute, não vou tomar seu tempo. Ele sempre me fazia perder tempo. Tivemos alguns problemas com o projeto Alvorada. Coisas pequenas, claro, dores de crescimento, mas me fez pensar que talvez pudéssemos te contratar, apenas temporariamente, ajudar a resolver algumas coisas para o bem da empresa. Lá estava, a bandeira branca dobrada com capricho em um tom de cachemir. Agora estou prestando consultoria em tempo integral. Claro, mas estávamos pensando mais em um contrato de curto prazo, só para nos ajudar a superar essa fase. Não ri, mas meu chá quase riu. Eu consideraria, respondi, dependendo dos termos. Uma pausa.
Bem, tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Que tipo de pacote você está pensando? Abri uma nova aba, digitei um valor, tripliquei meu salário antigo, adicionei uma cláusula de proteção ao fornecedor e um adiantamento mensal com um mínimo de 90 dias. Vou te mandar uma proposta, vai ficar tudo claro. Outra pausa. Uma risada nervosa. Você certamente encontrou sua voz, né? Eu sempre a tive, Renato. Você só falou por cima dela. Ele riu, mas foi oco, como se estivesse em um corredor que tivesse perdido todas as portas. Vou procurar o e-mail. Faça isso. Desligamos. Fiquei olhando para o telefone por um momento e depois voltei às minhas anotações. Eu tinha 3 ligações agendadas naquele dia. Uma com uma startup de logística querendo roubar a estratégia de atendimento principal do Renato, que eu escrevi. Outra com um antigo cliente querendo transferir seu contrato da empresa. E uma terceira com a dinâmica Fulcro, para finalizar um pacote de consultoria que me ofereceram no dia seguinte à minha saída. As pessoas estavam percebendo. As pessoas se lembravam, não dos fogos de artifício ou apertos de mãos, mas dos resultados. Os e-mails respondidos às 2 da manhã, as remessas salvas, os acompanhamentos educados, porém implacáveis, que transformavam talvez em sim. O estagiário disse que havia começado a encaminhar todas as solicitações de fornecedores para o setor de compras com "por favor avise" no assunto. Ele agendou um almoço de brainstorming com o marketing para reformular a confusão. Seu novo apelido no escritório era Capitão Slide Deck. Renato não mencionou Caio na ligação. Ele não precisava. Mais tarde, naquele dia, enviei o contrato de manutenção por e-mail. Observei o recibo de leitura soar menos de 5 minutos depois de clicar em enviar. Ele não respondeu imediatamente, mas na manhã seguinte recebi uma transferência bancária e um e-mail de uma linha. Considere-nos contratados. Imprimi, colei na parede acima da minha mesa no espaço de coworking e intitulei-o Meu Pedido de Desculpas Favorito. Renato sempre achou que os clientes eram leais à marca, que o logotipo no papel timbrado era o que mantinha os negócios vivos, e não as pessoas por trás das cortinas, garantindo que as rodas não caíssem e os contratos não entrassem em combustão espontânea às 23h59 de um feriado prolongado. Ele estava errado. Tudo começou com um e-mail que me foi encaminhado por um amigo que ainda estava na empresa. Assunto: escalonamento urgente de conta. Grupo Helzer. Helzer era uma das baleias da empresa. Engajamento plurianual, margem alta, extremamente exigente. O tipo de cliente que não se importava com o aumento de escopo de 6 dígitos, mas ficava furioso por uma semana se o painel trimestral carregasse 5 segundos atrasado. Eu os gerenciei pessoalmente por 2 anos e meio. O diretor de operações deles certa vez me enviou um cartão de Natal com uma garrafa de uísque e um bilhete que dizia: "Você é a razão pela qual este circo continua na cidade." Aparentemente, Helzer havia solicitado uma reunião com Renato e o conselho, para discutir a viabilidade de um engajamento contínuo. Tradução: eles estavam se preparando para sair. A ata da reunião vazada chegou alguns dias depois, cortesia de outra amiga. Graças a Deus pela paranoia dela e por estar trabalhando com um gravador de tela de casa. Renato começou a ligação tentando encantá-los. Sabemos que houve alguns percalços, mas estamos confiantes de que a nova equipe é mais do que capaz. Então, o estrategista-chefe da Helzer o interrompeu. Com todo respeito, sua nova equipe não conseguiria encontrar um cronograma de projeto se você pregasse isso na testa deles. Renato riu. Movimento errado. Eles não estavam brincando. Vamos rescindir o contrato atual, a menos que a Alicia Prado seja recontratada, com efeito imediato. Renato gaguejou algo sobre complicações legais e planejamento de transição. Helzer respondeu: "Não precisa, já assinamos um contrato direto com o escritório dela. Se a sua empresa quiser manter o relacionamento, você coordenará por meio dela." A frase de efeito do século. Toquei 3 vezes em loop enquanto comia sobras de comida tailandesa na minha suíte.
A justificativa nem sempre chega com alarde. Às vezes ela aparece como um memorando, frio e claro, de um cliente bilionário que simplesmente diz: preferimos trabalhar diretamente com ela. Renato tentou convencer a diretoria. Ele chamou de delegação estratégica. Para o financeiro, inovação na divisão de custos, mas todos viam os números. A Helzer foi responsável por quase 18% da receita no último trimestre. E agora essa receita fluía pela minha LLC, e eles não eram os únicos a bisbilhotar. 2 outros clientes de médio porte entraram em contato comigo por canais secretos, almoços tranquilos e conversas hipotéticas casuais. Um deles até enviou flores para a suíte de coworking com um cartão que dizia: caso você ainda esteja aceitando milagres? Eu estava. Cada nova investigação parecia justiça em forma de depósito. A máscara de Renato começou a rachar. Minha fonte interna revelou que o conselho já havia começado a exigir atualizações semanais. Atualizações reais, não aquelas bobagens de PowerPoint que ele adorava exibir com gradientes pastel e fotos de silhuetas de apertos de mão. A última reunião do conselho terminou com um dos membros mais antigos supostamente dizendo: você nos disse que o estagiário poderia carregar a tocha. Até agora, tudo que ele acendeu foi a nossa reputação. Caio teria tentado jogar a culpa nos sistemas legados, o que foi adorável, já que a maior parte desses sistemas tinha meu nome inscrito em suas árvores lógicas. Renato agendou um evento externo de 2 dias para alinhar a visão, que, ao que tudo indica, envolveu quadros brancos e uma playlist do Spotify intitulada Ondas de Criatividade. Enquanto isso, eu estava ocupada demais revisando acordos de confidencialidade, acompanhando migrações de clientes e contratando um assistente. Um de verdade desta vez, não o tipo imaginário que Renato me prometia todo trimestre antes de dizer que os orçamentos estavam apertados, meu chapa. O que mais parecia incomodá-lo, suspeito, não foi a perda de controle, foi perceber que os seus clientes me haviam visto antes mesmo dele. Seu reino foi construído com a premissa de que as pessoas permaneciam fiéis aos logotipos. Eu construí o meu com base em relacionamentos, recibos e na silenciosa certeza de que, se você entrega tudo a alguém que se recusa a enxergar, essa pessoa sentirá sua ausência como um buraco no chão. No final da semana, minha agenda estava lotada. Ao final do mês, eu já havia faturado mais do que nos 3 trimestres anteriores juntos. Quando Renato entrou em contato novamente, desta vez por e-mail cuidadosamente redigido para 2 membros do conselho, eu já tinha uma resposta pronta. Como mencionado anteriormente, todas as comunicações seriam feitas pelo meu portal do cliente. Minha equipe entraria em contato para discutir os termos. Nem assinei, só Alicia. A sala de reuniões parecia que alguém havia morrido. Talvez não uma pessoa, mas certamente a ilusão de competência de alguém. Sessão de emergência, sem enrolação desta vez, apenas uma tensão tão densa que parecia congelar o ar. Renato estava sentado à cabeceira da mesa, o terno levemente torto, o cabelo extremamente liso. O homem finalmente havia parado de tentar impressionar a sala com arrogância. À sua frente estava o advogado, com o conselho principal folheando lentamente uma pasta vermelha marcada com os acordos de saída. A Alicia. O único som era o zumbido fraco de uma lâmpada fluorescente se apagando no teto e o toque ocasional de uma caneta em uma pasta de couro. O CFO quase entrou em pânico, sussurrando furiosamente para alguém da área de conformidade. O vice-presidente de operações estava pálido e Caio, Deus o abençoe, sentou-se 3 cadeiras abaixo de Renato, silencioso, pequeno e de repente muito interessado nos veios da madeira da mesa. Vamos começar, disse finalmente a presidente do conselho. O jurídico pigarreou e olhou para cima. Senhora Amanda, após a revisão da documentação de saída executada pelo senhor Renato, identificamos vários descuidos críticos. Renato se inclinou para frente. Era um desligamento padrão, não vi nada de anormal. Ela deslizou uma cópia da minha papelada de saída assinada sobre a mesa. Seção D, cláusula 4B, disse.
A senhorita Prado manteve os direitos sobre a estrutura de propriedade intelectual de sua autoria, a menos que fosse formalmente transferida com a aprovação do conselho. Um longo silêncio. Renato piscou. Isso não é possível. Eu jamais permitiria que você assinasse. Legal, disse calmamente. Inicial e data e hora. Confirmados, Merida. Parecia que ele havia engolido um grampeador. Ela estava saindo e era um formulário de cortesia. Ele cuspia suor, acumulando-se na dobra do pescoço. Ela não possuía nada. O departamento jurídico não se mexeu. Ela construiu a arquitetura da matriz de fornecedores, negociou acordos de exclusividade, elaborou o esquema de propriedade intelectual e, para este acordo, reteve toda a documentação e direitos de distribuição não explicitamente reivindicados pela empresa antes da saída, o que ele não fez. A presidente do conselho se aproximou. Então ela é a dona da espinha dorsal operacional do projeto Alvorada? O jurídico assentiu. Sim, e como você nunca registrou a transferência de propriedade intelectual, ela também detém os direitos sobre as ferramentas internas usadas para alimentar seus clientes piloto. Implosão que... O CFO largou a caneta. O vice-presidente de operações murmurou. Jorge... Um dos consultores externos pegou o celular e começou a digitar furiosamente, provavelmente enviando uma mensagem para seu assistente para começar a procurar emprego. Renato olhou ao redor da mesa como se alguém tivesse movido as paredes. Isso é loucura. Ela era minha nora, disse Renato, frio o suficiente para descascar tinta. E esse preconceito pessoal pode ser a razão exata de estarmos aqui. Renato abriu a boca novamente, mas o jurídico interrompeu com firmeza. Você também não iniciou as cláusulas de revogação sobre o acesso aos dados dela, o que significa que ela ainda tem acesso aos nossos sistemas internos. Alguém latiu do outro lado da mesa. O jurídico balançou a cabeça. Não, ela revogou o próprio acesso e enviou a confirmação. Ela fez o seu trabalho por você. Silêncio novamente. E então, quase sem ser notado, Caio se levantou. Não falou nada, não fez contato visual. Apenas pegou seu laptop, seu bloco de notas meio usado, e saiu silenciosamente pela porta. Ninguém o impediu. Renato o observou sair, maxilar cerrado, mãos brancas nos braços da cadeira. O que você quer que a gente faça? Perguntou ele à presidente do conselho, finalmente com a voz rouca. A presidente nem olhou para ele, apenas se dirigiu ao jurídico. Temos alguma opção? Do outro lado da cidade, eu estava sentada à minha mesa na sala de coworking, tomando um café gelado e lendo um e-mail de um dos meus clientes mais recentes. Ironicamente, uma startup obcecada por inteligência emocional na liderança. Meu assistente me chamou. O MTG do Conselho de Emergência havia acabado de terminar. Um insider disse: Você jogou uma bomba. Sorri levemente e abri um documento em branco. Intitulei-o Taxa de Ajuste de Honorários do Conselho, porque a próxima conversa não seria sobre sentimentos, seria sobre valor. O salão de baile estava tomado pelo tilintar do gelo em copos de uísque e pelo som suave do jazz que ninguém realmente ouvia. Investidores internos que custavam mais que meu salário de consultor circulavam por pequenas mesas, trocando risadas forçadas e otimismo desesperado. Era o tipo de evento em que chavões circulavam como pragas. Escalável, ágil, sinergia. Sons sem sentido, perfumados com fragrância cara. Renato estava parado na entrada, observando a sala como se ainda fosse alguém com quem as pessoas quisessem conversar. Ele parecia mais magro. Não fisicamente, apenas desanimado. O tipo de homem que antes entrava em salas presumindo que a gravidade se curvava sobre ele e agora percebia silenciosamente que nunca tinha funcionado desse jeito. Ele me viu antes que eu ouvisse. Eu estava rindo de verdade, apertando a mão de um sócio da tecnologia Dovela,
um concorrente que sua empresa tentou roubar quando ainda tinha estilo e um pipeline completo de fornecedores. O parceiro me indicou a mesa e puxou uma cadeira com a distinção que Renato sempre reservava para outros homens. Senti seus olhos antes de ver seu rosto. Ele ficou paralisado, meio copo de uísque na mão. Aquele tique permanente de descrença engravado entre as sobrancelhas, como se ainda não conseguisse processar que a garota que ele nunca levou a sério o substituíra discretamente e metodicamente em salas como aquela. Alguém se aproximou dele, um membro do conselho mais velho. Um dos poucos que não tentava me dar explicações maníacas sobre cadeias de suprimentos durante teleconferências de resultados do segundo trimestre. Ele acenou com a cabeça e disse baixinho: "Ela salvou o que pôde, perdemos todo o resto." Renato não respondeu, apenas observou. Tinha o rosto de um homem assistindo sua casa pegar fogo enquanto o vizinho dá uma festa no jardim com a esposa. Do outro lado da sala, uma pasta de contratos deslizou sobre uma mesa. Trazia o nome de uma empresa de logística que eu acabara de trazer. Um de seus antigos clientes, o novo CTO. Assinou primeiro. Depois, o sócio. E, por fim, eu, Alicia Prado, consultora estratégica. Simples, limpo, com tinta preta em página em branco. Aquela assinatura do meu nome foi a última que faltava para fechar um acordo de 6 dígitos que tentaram e não conseguiram concretizar por um ano. Não olhei para Renato. Não precisava. Não houve regozijo, nem golpe final. Apenas a quietude do encerramento. Aquele raro momento de silêncio em que você percebe que a guerra acabou. Não porque você venceu, mas porque parou de precisar lutar. Ele construiu sua empresa como herança familiar, presumindo que pudesse passá-la adiante, polir o legado e deixar que ele trabalhasse sozinho. Eu construí a minha com contratos, alavancagem e memória de sobra. E agora, a garota no escritório de canto sem placa de identificação havia se tornado a mulher que eles apresentavam com apertos de mãos e palavras como essencial. Eu me levantei. O sócio ergueu o copo para saídas limpas, disse ele. Para começos limpos. Corrigi. Renato se virou e saiu. Eu não o segui. A narrativa nos mostra que a verdadeira força muitas vezes não está no grito ou no poder visível, mas na estratégia paciente e na clareza de propósito. Alicia Prado constrói sua autoridade e influência não apenas por meio de ações grandiosas, mas pelo entendimento profundo das regras do jogo corporativo, da importância das relações e do valor do conhecimento formalizado. A história enfatiza que competência, organização e integridade criam um impacto duradouro, muito mais poderoso do que a arrogância e a tentativa de controlar tudo à força. Cada contrato, cada cláusula assinada ou retida, cada decisão tomada com planejamento e calma mostra que resultados sólidos superam ilusões de poder e que a percepção de invencibilidade pode ruir diante da preparação silenciosa e meticulosa. A lição central da história é que liderança e controle não vêm do cargo ou do título, mas da capacidade de entender e gerenciar recursos, pessoas e conhecimento. Renato Kimura representou a arrogância e a presunção de que poder visível garante obediência e sucesso. Alicia Prado demonstrou que estratégia, preparação e clareza sobre seus direitos e limites podem redefinir completamente a dinâmica de qualquer organização. Além disso, ela prova que respeito e autoridade se conquistam com resultados concretos, não com imposição. Para profissionais, empreendedores ou qualquer pessoa em ambientes competitivos, a mensagem é clara. Domine seu conhecimento, compreenda a importância das relações e nunca subestime o impacto do planejamento silencioso e estratégico. Agora me diz, como você reagiria se descobrisse que a pessoa que parecia frágil, na verdade controlava todo o jogo nos bastidores? Se você estivesse no lugar da Alicia Prado, teria mantido seus direitos ou cedido à pressão de Renato Kimura? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber.
E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você se surpreendeu com essa história de poder e estratégia, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa guerra silenciosa.